Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Aqui Tudo sim. tranquilo aí, tudo tranquilo. Pois pronto, vamos começar. Vamos lá, questão 1. O ácido araquidônico é uma substância que contém apenas carbono, oxigênio e hidrogênio. Ele está presente no fígado, cérebro e várias glândulas do corpo humano, tendo função essencial para a produção de hormônios e membranas celulares. A combustão completa do ácido araquidônico produz 880 gramas de CO2 e 16 mols de água. Sabendo que o percentual em massa do hidrogênio nesse ácido é igual ao de oxigênio, a fórmula mínima do ácido é... Pessoal, eu vou mudar aqui de slide e eu queria que vocês acompanhassem bem direito. Ah, não preciso. Acompanhasse direitinho aqui, ó. Vou pegar o lápis. Ó, beleza, né? Ó, combustão completa é o quê? O ácido, no caso, composto por carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente não sabe as proporções. Sempre reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Isso aqui é da combustão completa, tá? Sempre na combustão completa vai reagir com oxigênio, formar CO2 e água. Tranquilo. Aí o seguinte, ele fala que na combustão completa de 1 mol de ácido, formou 880 gramas de CO2. A massa molar do CO2 é 44 gramas, tá, pessoal? Esqueci de botar. 44 gramas por mol. Ou seja, 880 dividido por 44, na combustão completa, vai formar 20 mol de CO2. E aqui ele já fala que forma 16 mols de água. Eu já coloquei aqui em cima também. Enfim, vamos lá para... Vamos lá para a questão. Beleza, continuar. Enfim, aí é o seguinte. Como a quantidade de C, de carbono, no segundo membro só é 20, o X aqui obrigatoriamente é 20. Por isso que eu já botei aqui embaixo. E como forma 32 gramas de hidrogênio, aqui também vai formar 32. O hidrogênio também será 32, beleza? Aqui 32 gramas. E ele fala o seguinte na questão, que o percentual em massa do hidrogênio é o mesmo percentual em massa do oxigênio, ou seja, o de oxigênio também tem que formar 32 gramas. Como a massa molar do oxigênio é 16, eu sei que na fórmula molecular eu vou ter, para ficar com a massa igual do hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Ou seja, por isso que vai ficar, isso aqui é a fórmula molecular, C20H32O2. Mas como ele quer a fórmula mínima, né, a gente vai dividir tudo por 2. Que vai dar C10H16O. Alguém não entendeu? Alguém não entendeu? Porque como eu coloquei no slide resumidinho, eu não sei se ficou... Eita. Ficou tranquilo. Mas eu acho que ficou, né? Enfim, beleza. Vamos lá. Por mim tá ok. Pessoal, qualquer coisa podem perguntar. Ligar o microfone aí, tá? Então, tranquilo. No caso, fica a nossa letra E. Vamos lá. Questão 2. Uma amostra de 4,5 gramas de um composto orgânico que contém apenas CH e O como constituintes
foi queimada completamente. Ó, combustão completa de novo, formar CO2 e água. Com gás oxigênio em excesso. Quando ele fala que é gás oxigênio em excesso, justamente vai formar vai ser combustão completa. Com o resultado foram obtidos 6,6 gramas de CO2 e 2,7 gramas de água. Com esses dados, pode-se concluir que a fórmula empírica ou fórmula mínima é a mesma coisa, desse composto é. Vamos lá. Ó, na questão, ele dá esses dados aqui. Ele fala que 4,5 gramas desse composto aqui vai formar 6,6 gramas de CO2 e 2,7 gramas de água. Mas, como a reação aqui não fala de rendimento, não vai ser 100%, ou seja, a massa do primeiro membro vai ter que ser igual à do segundo. Quando eu somar isso aqui, vai ser igual. Por isso que eu coloquei esse 4,8. Porque 4,5 mais 4,8 vai dar 9,3 gramas de reagente. E quando eu somar 6,6 com 2,7, também vai dar 9,3 gramas de produto. Tranquilo? Isso aqui é a explicação de onde eu achei esse 4,8 aqui. O 4,8 do O2. Tranquilo? Aí, beleza. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é quantas gramas eu tenho quantas gramas eu formo de carbono, certo? Se em 44 gramas de CO2 eu tenho 12 gramas de carbono, em 6,6 gramas de CO2 eu tenho quantas gramas de carbono? Eu tenho 1,8. Ou seja, o meu composto lá, o CX HYOZ, vai ter 1,8 gramas de carbono. Agora eu vou saber a quantidade de hidrogênio. Enfim, continuando. Aí em 18 gramas de água, eu tenho 2 gramas de hidrogênio, não é isso? Em 2,7 gramas de água, eu vou ter 0,3 gramas de hidrogênio. Ou seja, meu composto é formado por 0,3 gramas de hidrogênio. Beleza? E agora de oxigênio, se ele dá 4,8 gramas, se reage 4,8, sim, enfim, beleza. Aí sim, em 1 mol de O2 eu tenho 32 gramas. Em 4,8 gramas eu vou ter 0,15. Ah, não, isso aqui já eu tô adiantando. Sim, beleza, né? E como, se eu fizer o resto aqui... E quando eu for completar aqui, eu vou ter 2,4 gramas de oxigênio. Isso aqui vai ser a minha... Assim, a massa de cada átomo no composto lá que ele dá, né? Enfim, aí o que é que a gente faz? A gente não divide pela massa, não é isso? Tipo, 18, 1,8 dividido por 12, que vai dar 0,15. Todo aquele passinho. Aí, 0,3 dividido pela massa do hidrogênio vai dar 0,3.
E quando eu botar 2,4 dividido por 16, que é a massa do oxigênio, vai dar 0,15. Tranquilo? Aí, disso aqui, eu não tenho que multiplicar. Aí eu divido pelo menor. Quando eu pego esse valor e divido pelo menor. Quando eu dividir por 0,15... Ah, já está aqui. Ó, 0,15 dividido por 0,15 vai dar 1 mol. 0,3 dividido por 0,15 vai dar 2. Isso de hidrogênio. E 0,15 dividido por 0,15 vai dar 1. Formando o C1H2O1. Ficou rápido, não ficou, pessoal? Tipo, alguém entendeu? Alguém ficou com dúvida? Eu vou repetir. Vamos lá. Deu para entender? Ficou tranquilo? Não, mas enfim. Ah, beleza. Então vamos continuar. Enfim, essa daqui é da fórmula centesimal, né? Ele dá essa... Eu não vou ler o texto, que é muito grande. Enfim, ele dá a estrutura da efedrina e quer saber a fórmula percentual dela, né? Quando eu vou ter... Vou botar os carbonos, né? E, enfim, pessoal, ó, eu tenho uma dicasinha para encontrar a fórmula, tipo, a fórmula molecular aqui. O C10H15NO. Ou vocês podem ir contando, ou então faz o seguinte. Ó, vamos dizer que seja uma molécula bem grande, beleza? Tipo, esteja, sei lá, 20 carbonos. Não, mas enfim, vamos pegar essa. Eu tenho 10 carbonos. Isso aqui, tranquilo, né? Tipo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. 10 carbonos. Se fosse um alcano, a quantidade de hidrogênios não seria H2N mais 2? Ou seja, a quantidade de hidrogênios com 10 carbonos não seria 22? Tranquilo, né? Eu vou deixar esse 22 aqui do lado. Aí, o seguinte. E isso aqui é caso a molécula fosse um alcano. Mas aí, tipo, como, ó, para cada ligação dupla e para cada anel aromático, eu diminuo 2 hidrogênios. Eu vou marcar de vermelho agora. Ó, eu tenho uma dupla, 2 duplas, 3 duplas, certo? E um anel. Tranquilo? Ou seja, eu vou diminuir 2, aí 4, 6, 8. Ó, eu vou subtrair 8 hidrogênios do 22. Certo? Vai dar 14. Só que para cada um nitrogênio na molécula, na fórmula, eu vou somar um hidrogênio. Ou seja, na fórmula molecular, eu sei que eu vou ter 15 hidrogênios. Isso aqui, pessoal, é para, tipo, quando tiver uma molécula gigantesca e a quantidade de hidrogênio é muito fácil de errar, porque muitos não estão representados e tal. Aí, para não ficar contando e correr o risco de errar, eu uso essa formulazinha. Eu pego a quantidade, eu conto só a quantidade de carbonos, aí aplico no 2N mais 2, dando 22. Aí vou fazendo as subtrações. Cada ligação dupla eu subtraio 2 e cada anel aromático eu também subtraio 2. E para cada nitrogênio na molécula eu somo uma, entendeu? Aí, enfim, aí eu tenho 3 duplas e um anel. Eu vou subtrair 8. Como tem um nitrogênio, eu vou somar mais um, dando 15 hidrogênios. Enfim, aí pronto, a quantidade de O está visível e a quantidade de nitrogênios a gente já usou ali. Enfim, isso aqui é a fórmula molecular, beleza? Aí quando eu multiplicar pelos dados da questão, ó, lembra que ele não botou o convencional não, que ele botou 1,008, a massa do carbono botou 12,1. Enfim, tem que ir somando. Quando fizer a soma, a massa molar vai dar
165,23 gramas por mol. Aí quando for dividindo 120, eita, aqui está faltando. Mas, enfim, 120 por 165 vai dar 72,69%. E aí, quando eu dividir a massa do hidrogênio pela massa da molécula, vai dar 9,15 e assim por diante. Isso aqui é mais tranquilo. É só fazer a divisão, que no caso será a nossa letra E. Alguém ficou com dúvida nessa? Tranquilo, né? Vocês conseguiram pegar essa dicasinha de como saber a quantidade de hidrogênios da molécula? Isso aqui me ajuda só. E quando às vezes pega uma molécula muito grande, essa daqui ainda estava pequena, não dava para contar. Mas quando pega uma muito grande, para correr o risco de não errar, isso aqui dá muito certo. Subtrai e a quantidade de nitrogênio soma. Tranquilo, né? Essa daqui era mais de boa, essa questão. Enfim, vamos lá. Vamos lá, questão 4. Um produto vendido comercialmente como água sanitária é muito utilizado devido às suas propriedades bactericida e alvejante. É uma solução de 2 a 2,5% de hipoclorito de sódio. Este pode ser produzido fazendo-se reagir cloro com hidróxido de sódio. Gás cloro com hidróxido de sódio. Ao misturar 150 kg de cloro com 160 kg de hidróxido de sódio, a massa de hipoclorito de sódio obtida após a reação será... Vamos lá. Na questão, tem aqui a fórmula, ele já deu balanceada, isso foi bom. Enfim, vamos lá. A massa do cloro é 71 gramas por mol. Esqueci o mol. E a massa do hidróxido de sódio é 40, vezes 2, 80, beleza? Enfim, 71 gramas de cloro, 80 gramas de hidróxido de sódio vai formar 74,5 gramas do hipoclorito de sódio. Deixa eu riscar isso aqui. Enfim, aí na questão ele fala que ele deu 150 gramas de cloro e 160 gramas, não, quilos. E 160 quilos de hidróxido de sódio, beleza? Vamos lá. Enfim, a primeira coisa que a gente tem que saber, que ele não fala na questão, é saber se tem reagente em excesso ou não. Enfim, aí como é que eu fiz? A gente vai ter que testar, né? Eu tenho aqui 71 gramas de cloro reage com 80 gramas de hidróxido de sódio. Se eu colocar 150 gramas de cloro, eu precisaria de quanto? De 169 gramas de hidróxido de sódio. Ou seja, aqui a gente já vê que o cloro está em excesso. Tranquilo? Aí, beleza, né? Se o cloro está em excesso, aí eu vou testar agora os 160 quilos de hidróxido de sódio. 71 gramas de cloro reage com 80 gramas do hidróxido de sódio. Se eu tivesse 160 quilos de hidróxido de sódio, quantas gramas de cloro eu precisaria para... Quantos quilos de cloro eu ia precisar? Fazendo a regrinha de 3 aqui, eu preciso de 142. Tranquilo? Quilos de cloro. Aí vamos lá, né? Enfim, agora eu sabendo que o cloro está em excesso e 160 quilos de hidróxido de sódio reage com 142 quilos de cloro, quantos quilos de
hipoclorito eu vou formar. Aí eu posso pegar qualquer um. Eu peguei o 160 porque estava mais fácil. Aí 80 gramas de hidróxido de sódio formam 74,5 gramas de hipoclorito. 160 quilos iria formar quantos quilos de hipoclorito? Que é 149. Letra B. Alguém ficou com dúvida nessa? Eita. Como é? Eu pensava que depois de descobrir X, aí o 169. Eu não entendi não, Zé Vitor. Pergunta, fala no microfone, velho. É porque tava passando um carro de som aqui. Ah, tá, Mas de é o boa. seguinte, eu Fala. pensava que depois que a pessoa descobre o primeiro X aí, que deu 169 quilos, Certo, certo? certo. Aí isso dizia que do NaOH ainda podia reagir mais 9 quilos, entendeu? É porque vai sobrar 9 quilos. Ó, vai sobrar 9 quilos de Cl2. Se eu colocar mais hidróxido de sódio, aí ele ia Não, reagir de mais. NaOH, É, de entendeu? NaOH, não é hidróxido de sódio? Sim, sim, sim. Entendesse? Então, Não, se, porque tu falou aí que ia sobrar 9 quilos de Cl2. Não, para mim ainda faltava 9 quilos para chegar no máximo, entendeu? eu falei errado, desculpa, eu falei errado. Falta 9 quilos de NaOH para poder reagir com todo o Cl2. Vai sobrar 8 quilos de Cl2, no caso. Sim, é. Pode Entendesse ser isso agora? também. Entendi. Vai Beleza. sobrar 8 quilos aqui. E vai reagir todo o 160 NaOH. Aí para descobrir que o Cl2, o quanto Cl2 está em excesso, a pessoa faz o outro lado, né? Isso, exatamente. Faz exatamente o outro lado. Beleza. Tranquilo? Entendi. Aham. Tu ficou com dúvida em alguma das outras, da um, 2 ou Não, 3? não, até agora não. Não, Só né? nessa aí que toda vez eu me confundo. Ah, beleza. Beleza, valeu. Valeu. Alguém ficou mais com dúvida? Alguém ficou com dúvida ainda, pessoal? Não entendeu o que foi? Eu acabei falando errado uma coisa aqui. Ô, Ramon, deixa eu Oi, te perguntar uma coisa. oi. Precisava realmente ver quem estava em excesso, porque eu não vi É porque tu e eu fez logo com cheguei no... 160. Foi. Então, porque foi coincidência. Mas se o hidróxido, se o NaOH fosse o reagente em excesso, ia dar errado. E Entendesse? só dando uma observação aqui, sempre é bom fazer os dois porque você faz um teste e também às vezes tem questões que ele pede para saber quem está em excesso ou quem está em limitante, e quanto é que está em excesso e quanto é que está em limitante, entendeu? Aí é bom você fazer os dois porque se ele pedir para saber quem é, você sabe, e também se ele pedir o valor da diferença de quem está em excesso ou quem está em limitante, você sabe fazer também, tá entendendo? Exatamente. Exatamente. Como o João disse, tipo, no final faz os dois, para ter certeza que tudo que você fez foi certo. Tá, é que eu imaginava que isso é meio que perder tempo, já que a questão não pediu. Véi, é aquele negócio. Como no caso, o NaOH era o reagente limitante, aí coincidentemente bateu já a resposta, entende? Mas se ele tivesse em excesso, aí, no caso, tu ia errar. Entendesse? No meu caso, eu fiz com Cl2 e eu errei. Foi, né? Porque É, exatamente, era o por- reagente em excesso, exatamente. porque eu fico trocando essas coisas de excesso. Qual é excesso, entendeu? Não, mas tu pegou a Toda vez ideia eu agora? pesquiso. Ó, eu peguei o Peguei. Cl2, vi que precisava de mais NaOH do que ele dava, ou seja, tá sobrando, tem demais, tem Cl2 demais. Eu entendi. É porque eu toda vez fico me confundindo. Mas beleza. Beleza, valeu. Alguém tá com alguma dúvida ainda? Pode falar, pessoal, aqui não tem bronca não. Acho que Gabriel tá falando, só que tá sem áudio. Fala, Gabriel, tu tá falando? Tu tá perguntando dúvida?
Acho que não. Enfim, vamos lá, continuar. Ó, vamos lá, essa daqui. Ó, a decomposição térmica do ácido nítrico na presença de luz libera NO2, de acordo com a seguinte reação, não balanceada. Assinala a alternativa que apresenta o volume do gás liberado na CNTP quando 6,3 gramas de HNO3 são decompostos termicamente. Vamos lá, né? Ó, primeira coisa que fazer é balancear, né? Ó, pessoal, eu não tenho problema de usar fração. Mas, enfim, vamos lá. Aí, quando eu balancear, eu vou ter 2 HNO3 formando 1 mol de água. Vou botar um aqui. 2 NO2 e meio de oxigênio. Para quem não gosta de trabalhar com fração, não tem problema. Multiplica tudo por 2. Aí vai ficar 4 aqui. Aqui 1. Tá? Vai ficar 2, 4 e aqui 1, certo? Não tem problema, não. Mas beleza, vamos lá do jeito que eu tinha feito. Ó, eu tenho que 2 mols de HNO3 vai formar 2 mols de NO2 e meio mol de O2, beleza? Só que, tipo, na questão, ele só deu 6,3 gramas de NO3, beleza? 6,3 gramas, ó, a massa do HNO3 é 63 gramas por mol. Beleza? Enfim, mas como na questão ele só deu 6,3, quando eu fizer a divisão, massa dividido pela massa molar, eu vou ter reagindo apenas 0,1 mol de HNO3, tranquilo? Ó, se eu tenho 0,1 mol de HNO3, eu vou ter também 0,1 mol de NO2 formando. Porque a proporção deles são iguais aqui, ó. Só que, tipo, agora é o seguinte, ó. Se 2 mols de HNO3 forma 0,5 mol de O2, quando eu formar 0,1 mol de HNO3, eu vou formar quantos mols de O2, certo? Aí, Y, ó, eu vou formar 0,025 mol de O2. Mol de O2. Tranquilo? Que foi o que eu botei aqui, ó. Ou seja, a quantidade de gás formado vai ser 0,1 mol de NO2 e mais 0,25 mol de O2. Tranquilo? Só que ele fala na CNTP. Eu sei que na CNTP 1 mol equivale a 22,4 litros. Quando eu somar aqui, ó, vai dar 0,25 mol. Ou seja, e 0,25 mol forma quantos litros na CNTP? A regrinha de 3 aqui, 2,8, que é exatamente o que eu já botei a resposta. Eita, Camila, eu não entendi. Tu tá falando dessa questão? Ah, ela tá falando da outra, Ramon. Ah, tá, beleza. Não, era dessa mesmo. Era dessa aqui? Deu certo, Camila? Acertou? Deu. Eu Boa. só, no Fala. final, eu usei só a fórmula PV igual a NRT. Deu a mesma coisa. Pode ser também. Podia usar Pode também? ser. Pode ser. Se eu botar aqui o PVNRT, vai dar o mesmo jeito. Porque a pressão... Oi. Desculpa, Camila. Tem como resolver aí por PVNRT pra eu ver? Tem. É porque, ó, deixa eu dizer, para que... Ó, o meu ficou assim, ó. O P foi 1, a pressão, aí vezes o V, que é o que a gente queria descobrir, né? Que é o volume. Aí o N, o que a gente descobriu ali no X é 0,125, né? Que a gente não somou. Isso. 0,1 mais 0,025 deu 0,125. Pronto.
Aí eu multipliquei pelo raio, aquele padrão, que é 0,082, sabe? E vezes a temperatura, que é 273, já que, tipo, ele não deu, né? Não, é porque é o seguinte, ele deu. É Aí deu a porque, ó, mesma... fala, termina. Aí pronto, aí deu a mesma coisa. Não, é porque é o seguinte, ó, de onde é que Mas vem assim é esse... mais fácil, viu? Assim é mais fácil. Não, mas ó, esse 22,4 litros vem do PVNRT. É porque, ó, assim, o cara vai estudando, acaba que decora um negócio. Enfim, eu decorei que na CNTP, 1 mol de gás equivale a 22,4 litros, certo? Isso na CNTP. O que é CNTP? 1 atm, 0 graus Celsius, e 0 graus Celsius, que equivale a 273 Kelvin, não é isso? Enfim, Sim. como é que eu vou saber que 1 mol de gás na CNTP vale 22,4 litros? Quando eu botar aqui pressão, deixa eu botar de outro ponto. Ó, pressão igual a 1 atm. O volume na CNTP é o que eu quero. O número de mols é 1 mol, né? Porque tipo, eu quero o volume de 1 mol na CNTP. O R é a constante dos gases ideais, 0,082. E T é a temperatura 0 graus Celsius na CNTP, né? Que é 273 Kelvin. Enfim, quando eu multiplicar aqui 0,082 por vezes 273, eu vou encontrar aproximadamente esse 2,4. Ou seja, o volume de 1 mol de gás na CNTP é 22,4 litros aproximadamente. Entendeu, Júlia? De onde é que vem? Porque ó, o PVNRT só serve para isso aqui, ó. Entendi. Aham. Mas, tipo, Enfim. isso aí, se eu for, tipo, com esse valor decorado aí, é de boa, né? Não precisa. Porque na CNTP, a não ser que ele diga... Saber, né, assim, os valores do CNTP, no caso. Como é? Eu sabendo esses valores já pré-definidos pelo CNTP é mais tranquilo, né? Mas caso esquecer, aí pode resolver aqui, ó. Botar aqui, ó. Pressão na CNTP, 1. E a temperatura na CNTP... Ah, vai dar 22, né? 22,4. Isso, aproximadamente. Uhum. Enfim. Aí, 1 mol vale 22,4, então 0,125 vai valer 2,8. Entendeu? Entendi. Ô, Ramon, volta aí. De onde veio esse 0,125? Agora, deixa eu dar uma limpeza aqui. Ó. Se liga. Ó. Isso aqui é do balanceamento, tá? Eu sei que 2 mol de HNO3 vai formar 2 mol de NO2 e meio mol de oxigênio. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí vai formar 0,1, 0,1 e 0,025. Aí por que embaixo ficou 0,125? Porque ele quer saber a quantidade de gás formada. Ó, eu formo, ó, NO2 é gasoso e oxigênio também é gás. Aí eu vou somar. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Tranquilo? Ramon, Oi. eu vou te dizer como foi que eu fiz, porque Fala. a minha deu 2,24 e eu não tinha, até agora eu ainda não sei o que foi que eu errei. Tá, Porque fala. eu fiz assim, eu peguei o 2 mol de HNO3, certo? Uhum. Aí, e o 2 mols de NO2, Certo. ok? Aí eu peguei e botei, fiz 2 vezes 63, que é a massa molar do HNO3, está para 2 vezes 22,4 litros, que seria o volume do NO2, certo? Certo. Assim como 6,3, que é o que ele falou, né, na questão, 6,3 de HNO3 está para X. Certo. Aí eu descobri que X é 2,24 litros. Certo. Não, tá certo. Só que tu esqueceu de somar o volume do oxigênio. Tu adotou como se só o NO2 fosse gasoso. Mas ele quer... Aí, no caso, eu faço... Rapidinho. Eu faço essa mesma coisa que eu fiz, sendo que agora com o pro O2. oxigênio. Exatamente. Aí eu somo
o outro, né? Exatamente. Ah, tá. Porque ele quer, ó, o Porque volume do... eu realmente, eu não eu só pensei no NO2 mesmo, nem pensei no O2. Foi. Então é só eu fazer agora de novo e somar. Beleza, então. Exatamente. Show. Certinho. Enfim, alguém ficou com alguma dúvida? Tipo, o assunto dessa semana foi mais isso, mais de continha, tal, estequiometria. Era menos teórica. Deixa eu abrir o chat aqui. Alguém ficou com dúvida em alguma? Quer que eu volte lá em cima? Todo mundo acertou as outras? Ei, Ramon, eu fiz a Fala. minha por método tentativa. E o Nessa 5? balanceamento. O balanceamento, e deu certo. Tu fez como? Eu botei. Eu fui Ah, pro N, aí o N tava certo. Aí quando chegava no oxigênio tava errado. Aí eu fiz de acordo com o oxigênio. Aí deu certo. Botei 4 no HNO3, 2 no H2O, 4. Vai ser o dobro disso aí, no caso. vai dar a mesma coisa. Só que, tipo, É, tu, no final tu vai chegar nisso aqui embaixo, ó, 0,1 e 0,025. Vai chegar também nisso. no final, eu fui pela massa mesmo. Ah, tu fizesse pela massa, né? Tu não usou o número de Mohr, não, né? Não, aí eu botei que a massa tipo, a massa de 1 é 22,4. Tá no mesmo, né? Não, pô. Não, eu Não, tô dizendo, Ah, litros. entenda. 32, Tu que é do fez a regra oxigênio. de 3, tipo, usando a massa e em litros, não foi isso? Em vez de Exatamente. mols e litro, né? Pode ser É, também, não tem problema. Dá Foi a certo mesma coisa também. que eu fiz. Massa e litros. Pode massa e ser litro. também. Agora, o que eu achei estranho nessa questão é que ele fala do NO2 e depois pede o gás, e eu quase não É, me ligo nesse O2. pegadinha. E tipo, ele tá logo na letra A, né? Que a gente chama É, de distrator. O cara não vê o O2, pá, marcou, perdeu. ele falou logo no começo do Pois NO2, é, exatamente. Eu marquei a letra A, crente do sucesso. Não, exatamente. Marquei 2,24, crente do sucesso. Não sabia nunca desse negócio de O2. Chama porque ele fala do distrator. NO2. Não, eu vi o O2, só que ele fala a questão toda de NO2, eu fiquei, oxe, vai que. Aí eu botei o AB. Entendi. Enfim, fora essa, alguém também ficou com dúvida em alguma das outras? Eu posso voltar aqui de boa, de boa. A Não, primeira eu agora. fiz. Ficou, Camila, na primeira? Vamos voltar. Não, eu fiz diferente, mas também deu a mesma coisa. Tipo, a resolução. Ó. Fala. Eu fiz um pouco mais. Detalhado. Assim. Ficou mais detalhado. A minha também. A minha foi por. Descobrir a porcentagem, não sei o que. Sei não, só sei que eu cheguei no final. Não, pode ser também, porque Exatamente. eu achei esse aqui o mais rápido. Porque, ó. Pronto, eu quero descobrir os métodos rápidos, porque eu tô fazendo sempre, tipo, várias regrinhas de 3, hum, chega no valor, tá entendendo? Só que eu tenho medo na hora da prova de, tipo assim, Véi, demorar muito só não, fazendo isso. Aí eu queria só, sabe, descobrir esse método mais. mas é aquele Essa negócio. primeira dá pra fazer sem fazer conta, pô. Então, desse jeito Assim, aqui. Só que é aquele negócio. Se ela tiver confiante no que ela tá fazendo, é melhor, mesmo que demore um pouquinho, Camila, tu vai garantir de acertar. Tipo, Eu acho que eu também acho. é melhor fazer do é, jeito que tu tem segurança. Eu concordo. a Entendeu? Porque primeira às vezes tava você vai querer demorando fazer pra muito sair. rápido e termina errando. Eu Exatamente. passei, eu passei uns 20 minutos pra fazer essa primeira. Aí depois eu apaguei tudo e fiz mais rápido. Eu fiz Enfim, assim, ó, 1 mol, aí 18 gramas de H2O, entendeu? Aí, tipo, 16 mol X, aí descobri o X, o H2O, aí depois fiz isso com carbono, aí depois fiz isso, tá entendendo? Com todos. Aí depois que eu descobri tudo em grama, aí eu fui dividir por cada massa, né, de cada um, aí deu o valor. Mas, tipo, eu acho esse método aí, ele é mais simples, entendeu? peraí que, ó, não sai daí não, eu vou digitar uma formulazinha aqui para vocês, rapidinho.
Pronto, foi mal. Fui buscar um resuminho aqui que eu usei. Ó, Pode mandar também, viu, esse resumo pra gente. porque eu fiz na mão, na minha época do Ei, Enem, manda, viu? Mande, por favor. Não esqueça não, anota aí, ó, manda, tá bom? mandar foto do resumo. Mas eu mando. Foto Cara, do o pior que resumo. são 60 páginas, mas eu vou ver como eu faço. Sem problema não. Enfim, vamos lá. Ó, combustão, vou botar aqui, combustão completa. Eu tenho o seguinte. Ó, isso aqui é macetinho, tá? Tipo, quando eu tiver aqui um X, ó. Eu tô escrevendo, tá saindo ao mesmo tempo aí ou tá atrasando? Não sei. Eu tenho um É igual. X CO2, beleza? Tá dando pra ver, né? Uhum. Ó, eu vou ter um X aqui, ó. Esse X lá, ele vem pra cá. Se aqui for 20, no caso, aqui vai ser 20. Se aqui for, sei lá, qualquer coisa, aqui vai ser o mesmo. Entendeu? Uhum. Tranquilo, né? Uhum. Agora, a quantidade de hidrogênio. Y aqui, ó. E aqui vai ser Y. Ó, sempre. Quando for, tipo, carbono, hidrogênio e oxigênio, vai ser assim, ó. Ó, sempre que eu tiver, ó, o valor que eu tenho aqui, eu vou botar amarelo, vou botar verde. Vamos dizer que calma, Y sobre 2 na questão é 16. Tranquilo? 16. Aí Uhum. Y passa o 2 multiplicando, né? Y vai ser igual a 32. Que é exatamente aqui, ó. É por isso que eu fiz essa questão tão rápido. Porque eu sabia desse macetinho aqui, ó. É por isso que quando eu vi que ele formava 20 mols de CO2, eita, é o X. Eu já botei o X aqui embaixo. Tranquilo? E 16 não é Y sobre 2? Ou seja, Y 32. H32. Por isso que eu fiz tão rápido aqui. Aí ele falava que a massa do hidrogênio é igual ao do oxigênio. Eu sei que O é 16. Ou seja, para dar 32, só multiplicar por 2, né? Por isso que eu botei O2. Vocês entenderam agora de onde é que veio só isso da questão? Agora eu entendi. Entendeu? Porque foi tão rápido? Uhum. Mas precisa ser nessa sequência aí, né? CHO, no caso. Tipo, nesse caso, pode tirar o O. Como eu não balanceei o ox... Ó, deixa eu riscar só para vocês verem o que eu estou falando. Ó, como no caso eu não balanceei o O2, aqui tanto faz. Ter ou não ter, entendeu? Entendi. Porque Poderia usar esse macete de todo jeito, né? era pro carbono e pro hidrogênio, tá? Uhum. Mas o cara tendo carbono e hidrogênio, o último já tá meio caminho andado. Entenderam agora porque veio tão tranquilo aqui? Ó, anota essas coisinhas, às vezes o cara ajuda o que só. Ó, isso aqui é combustão completa, tá? Forma de combustão completa de compostos orgânicos C, que tem carbono, claro, né? Hidrogênio e oxigênio. Tranquilo, né? Aí, só para lembrar aqui, vamos supor, se fosse incompleta, seria só CO. E se Isso. fosse, acho que é
esqueci, com ferrugem é só carbono. Isso, Aí é formar só pra- isso. Pode ser também. Ó, combustão Então vai completa. mudar isso. Tu vai continuar isso depois, né, Júnior? Não, mas é só para. Não vou dar essa fórmula, não, mas é só para lembrar. Se for completa, vai dar o CO2. Se for incompleta, só vai dar o CO. E se for com. Esqueci, com fuligem, eu acho. O negócio Rarefeita. é só carbono. Rarefeita. Aí é só carbono. Porque, ó, lembra que na questão ele falou aqui. Não, na questão seguinte, numa questão lá embaixo, ele falava oxigênio em excesso. Porque, ó, o que vai determinar se a combustão vai ser completa ou não vai ser a quantidade de O2. Entendeu? Ó, vamos dizer, pronto, deixa eu dar uma limpeza aqui, apagar aqui um pouco. Puxa. Vou dar só para ficar... Beleza, vamos lá. Vamos dizer aqui, ó, vamos pegar o exemplo aqui da questão, certo? Eu tenho C20, H32, O2, né? Mais oxigênio, que eu vou balancear já. Aí eu formo 20 CO2 mais 16 água, certo? Tranquilo. Ó. Caramba, deixa eu ver. Dá 40. Deixa eu fazer aqui. 56. 54. 27. Ó, se eu balancear aqui, se eu não fizer errado, ó, o balanceamento do oxigênio aqui, ó, vai ser 27, tá? Ó, quando ele fala, oxigênio em excesso, pronto, é porque pode reagir 27 mols de oxigênio. Mas quando, como o Júlia falou, no ambiente rarefeito, pronto, eu não vou ter 27 mols de oxigênio lá, né? Ou seja, eu não vou formar CO2, não. Aí ele vai dizer na questão, vai formar CO, ou vai liberar fuligem, como como o Júnior disse, que vai formar só carbono mais água. Tá entendendo? Isso aí vai depender da questão. Enfim, vocês entenderam esse negócio do oxigênio? Deixa eu abrir o chat aqui. Tá tudo tranquilo aqui. Tudo tranquilo, né? Deu para entender, né, Júnior, essa parada aqui, tipo do ar rarefeito, como o Júlia disse, que é a falta do O2. E na questão, quando ele usa essas palavras, como tu disse, forma fuligem ou não, tá entendendo? Ficou tranquilo, né, pessoal? Foi só algo mais teórico que eu falei isso mais para complementar. Não, Ele é bom, questão, pô. ele dá. É bom que aqui a gente, a revisão, vai pegar uma coisa. Enfim, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida em alguma dessas 5 questões? Quer que eu agora volte? eu vou começar da sexta. Pode prosseguir, então, por mim. Pronto. Júnior, eu vou encerrar aqui, beleza? Beleza, aí eu inicio aqui a tela. Tá massa. Pronto, tá gravando já. Gente, boa noite. Vou iniciar agora, certo? Dando continuidade à segunda revisão. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo tranquilo aí? Sim. Pronto, vamos lá. Sexta questão, a questão de gases, para você usar basicamente aquele PVNRT, certo? Ele vai dar aqui um texto bem teórico, certo? Bem grande. E a gente, para ser mais direto, a gente vai aqui, ó. Ele deu aqui, falou, aí ele fala: a massa de hélio, o hélio é o He, certo? A representatividade dele na tabela periódica, é necessária para inflar um pneu de 0,4 litros com a pressão correspondente a 6,11 atm a 25 graus Celsius.
Vamos lá. Quando ele dá o volume em litro, quando ele dá a pressão, quando dá a temperatura, diz a massa molar. Ele, na verdade, na questão, ele não diz a massa molar, mas ele diz o quê? Diz o L. O L é só você ir lá na tabela periódica e procurar. Na tabela periódica vocês têm na prova. Todas as provas aqui na Paraíba dispõem da tabela. Aí vamos lá. Eu botei aqui a resolução, certo? Vou usar PVNRT, como eu falei. A pressão lá, ele falou que era 6,11. O volume, ele deu que era 0,4. E ele quer achar o quê? Ele quer achar a massa. O N, eu isolei aqui, certo? O R, que é aquela constante, que se ele não der, você tem que saber que é 0,082. E a temperatura, ele deu 25 graus Celsius. Só que eu tenho que botar o quê? Em Kelvin. Vai para 298. 25 mais 273, 298. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou achar o quê? N igual a 0,09. N é o quê? N é exatamente o número de mols. Número de mols é o quê? Massa sobre massa molar. 0,09 igual a M, que é a massa que eu quero achar, e a massa molar do hélio, se você olhar na tabela periódica, é 4. Quando eu fizer 4 vezes 0,09, vai dar massa igual a 0,36 gramas. Alguém tem alguma dúvida dessa questão? Alguém tem alguma dúvida dessa questão 6? Por mim, tá tudo ok. Essa questão foi bem simples, era mais para você só usar o PVNRT, bem simples. Não tendo dúvida, eu vou para a 7ª questão. Aí ele fala, o mineral constituído por carbeto de cálcio, conhecido popularmente como carbureto, quando em contato com a água libera um gás inflamável, o acetileno, que na presença de uma fonte de ignição entra em combustão, como mostra a figura. Ele diz a figura, ele fala, o acetileno entra em combustão de acordo com a reação. Aí ele deu aqui, ó, a reação, certo? Aí ele fala, considerando a constante universal dos gases, tá vendo que aqui ele deu a constante, mas se ele não desse, você teria que saber, certo? Aí ele fala, o volume de gás carbônico, massa molar igual a 44, produzido na combustão completa de 130 gramas de acetileno com rendimento de 100%, medido a 27 graus Celsius e 1 atm. Aí ele quer saber o quê? Ele quer saber o litro e o resto, todos os outros dados ele deu aqui. Ou seja, você vai lá fazendo aquela mesma tabelinha. Aí, vamos lá, como é que eu fiz? Botei a reação aqui, que essa reação ele deu, e lá ele só falou o quê? Ele só falou do acetileno com o CO2. Aí vamos lá. Isso aqui de cima, 52, é a massa molar do acetileno. 176 é a massa molar do CO2, certo? 44 vezes 4 vai dar 176. E aqui é 52, que é a massa do acetileno. E ele deu que era 130 gramas de acetileno. Vou botar a primeira linha sempre a massa molar. A segunda linha você sempre coloca aquilo que ele relacionou com aquele produto que ele quer. Qual foi o produto que ele falou lá? CO2. Ou seja, eu não vou precisar nada da água nem desse oxigênio aqui. Ele só falou de acetileno e de CO2. Primeira linha, massa molar. Segunda linha, 130 gramas, que ele falou aqui. Ó. Ou seja, quando eu fizer essa regra de 3, vai dar 440 gramas. Aí o que eu vou fazer agora? Ele não quer saber o volume de litros de CO2? Pronto. Vou colocar na PVNRT aqui, ó. Sempre, galera, cai muita questão de estequiometria com gases. E é muito simples, é sempre a mesma coisa. Vamos lá, PVNRT. Pressão que ele deu foi 1. O volume é o que eu quero achar. Número de mols, lembra que é massa sobre massa molar. Qual foi a massa que eu achei? 440 gramas. 440 gramas de quê? De CO2. Ou seja, 440 dividido por 44, que é a massa molar do CO2, vezes 0,082, vezes 300, que foi que ele deu aqui, que era 27 graus Celsius. Só que quando eu somar mais 273, fica 300 Kelvin. Quando eu fizer essa divisão aqui, essa multiplicação, vai dar exatamente 246 litros. Alguém tem alguma dúvida? Gabarito letra A.
Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Não, tranquilo. Se alguém tiver, pode falar no chat ou então mandar mensagem. Deixa eu ver aqui, alguém fala no chat. Eita. Questão 8. Alguém falou no chat que eu não estou conseguindo abrir aqui. Foi Não só tô- a Camila dizendo que estava tudo ok. Ah, tranquilo. É que eu estou tentando abrir aqui, mas não consegui. Enfim, vou para a questão 8. Aí ele fala: o fermento químico é um ingrediente muito utilizado na cozinha para fazer crescer as massas, sendo a principal a de farinha de trigo. O crescimento ocorre devido à formação de gás carbônico dentro das massas, quando o ferro é adicionado a ela. Quando o fermento é adicionado a ela, desculpa. Graças a ele, podemos provar alimentos macios e digestão fácil. Aí ele fala: observe a reação entre as substâncias que compõem um determinado fermento químico quando o mesmo é adicionado à massa de um alimento que está sendo produzido. Aí vamos lá. Ele deu essa reação aqui e ele fala: considerando a reação dada, qual é a massa em gramas de CO2 produzida quando eu tenho 60 gramas de NaCO3 reagem totalmente com CaPO4? Vamos lá. Montei aqui uma reação do tamanho do mundo que ele deu, mas você só vai utilizar dois, sempre, quando for uma questão de estequiometria, você só vai usar um produto e um reagente, exceto quando for excesso ilimitante, que você vai ter dois reagentes. Mas sempre você vai usar só dois compostos, certo? Vamos lá. Ele falou que o quê? Considerando a reação dada, qual é a massa em gramas de CO2. Ou seja, nos produtos que CO2 pode riscar esses outros aqui, tá? Você só vai usar o CO2. Ou seja, qual é a massa molar de 8 mols de CO2? 352. E quanto é a massa desse aqui? 672. Isso é o quê? A massa molar, certo, gente? Aí ele fala o quê? Ele fala que produziu 60 gramas de NaHO3. Ou seja, eu vou embaixo do dado que ele deu, ó, 60 gramas disso. E ele quer saber quantas gramas de quê? De CO2. Ou seja, só faz uma regra de 3. A primeira linha é sempre a massa molar, a segunda linha é sempre aquilo que ele deu e aquilo que ele pediu. Ou seja, quando eu fizer essa multiplicação, vai dar exatamente 31,43 gramas, que é exatamente letra C, o gabarito. Estequiometria, gente, é sempre a mesma coisa. Ele sempre vai relacionar um reagente com um produto. Na primeira linha, você coloca a massa molar. Na segunda linha, você sempre coloca aquilo que ele pediu. Você sempre coloca aquilo que ele deu com aquilo que ele pediu. Não tem erro em estequiometria. Aí, pureza você tira antes. Por exemplo, se ele tiver dado 60 gramas com pureza de 80%, é só você tirar a pureza de 60% para 80%. E se ele pediu rendimento, é só você tirar no final. Lembra que pureza você tira antes e rendimento tira no final. Aqui na questão ele não pediu, só foi um dado que eu quis falar a vocês. Alguém tem alguma dúvida relacionada a essa questão 8? Alguém tem alguma dúvida em relação a 8? Acho que Tudo tá ok. tranquilo, eu não. Oi? Acho que tá tranquilo. Pronto. Vamos para a questão 9. Ó, essa questão 9 pode ver que ele fala aqui da pureza. Vamos lá. Ele fala: diversos povos africanos apresentavam relação especial com os metais, sobretudo o ferro. E assim, muito de conhecimento que chegou ao Brasil sobre a obtenção e forja tinha origem nesse continente. Entre os negros do período colonial, os ferreiros, com seus martelos e bigornas, desempenhavam um importante papel político e financeiro. Supondo que mestre ferreiro Taú trabalhava com hematita, aí falou a fórmula da hematita. Quantos quilogramas de ferro aproximadamente seriam produzidos a partir de 500 gramas de minério? Gente, eu sempre falo isso. Estequiometria, sempre você faz assim. Ele falou quem? Eu vou até botar aqui um lápisinho aqui para vocês olharem.
Ó, ele falou quem? Ele falou a hematita. Quem foi que ele falou? Ele falou a hematita. E ele pediu o quê? Quantos quilogramas de ferro eu vou ter? Ou seja, risca esse e risca esse, ó. Esquece esses dois aqui. Ele só falou o quê na questão? Desse aqui e desse. O que é que você vai fazer? Na primeira linha, você coloca o quê? A massa molar deles. E na segunda linha, Júnior, você vai colocar o quê? Ele botou que era o quê? 500 gramas do minério. Qual minério que ele falou? Não foi esse? Você bota aqui, ó. Só que aqui ele botou a pureza. Você vai tirar a pureza desse mineral. E aqui é o X que você quer achar. Não tem mais nada de estequiometria. Depois você faz o cruz-credo aqui, a regrinha de 3 e tchau, acabou a questão. Eu vou agora mostrar a resolução. Mas é sempre isso, gente. É sempre a mesma coisa, estequiometria. Ó, a reação aqui que eu dei aqui para vocês. Ó, risco esse e risco esse. Primeira linha é quem? A massa molar. Massa molar. Massa molar eu faço. O ferro é 56, 56 vezes 12 dá 112, mais 48, 160. O ferro é 56, 56 vezes 12 dá igual a 112. Gente, é só isso. Primeira linha, a massa molar. Sempre. A segunda linha é o quê? O dado que ele deu. Júnior, qual foi o dado que ele deu? Ele deu 500 quilos desse minério aqui, certo? E você vai botar onde esse dado? Embaixo, na segunda linha. Só que lá, se ele não tivesse dado pureza, você só tinha botado os 500 aqui. Só como ele deu pureza, pureza é sempre no início. Não esqueçam de tirar a pureza se ele der. Se ele não falar nada, ou seja, a pureza é 100%, mas se ele falar, você tem que tirar. 500 gramas, você só faz uma regra de 3. 500 gramas está para 100 gramas, para 100%. 85% dá quanto? 425 quilos. Ou seja, o que eu botei aqui, ó. Depois eu só faço um cruz-credo aqui, ó. Uma regra de 3. Dá exatamente 297,5 quilos. O gabarito aqui, ó. Gente, é sempre isso. Primeira linha, massa molar. Segundo linha, você sempre faz aquilo que ele deu com aquilo que ele pediu. Simples. Ô, Juninho. Fala. Eu nem relacionei com o ferro do outro lado. Eu fiz errado, mas deu o mesmo resultado. Tu fez como? Não tem 2 ferros de um lado e 2 ferros do outro, não vai dar no erro. Mas aí, boy, pode ser. Eu nunca tentei fazer dessa forma que tu fez, não. Aí eu peguei 400, aí eu descobri a porcentagem do ferro, né? E dos 425 eu tirei a porcentagem do ferro. Em cima do Mas FE2 ou 3. Mas aqui não é cálculos químicos, aqui não é cálculos químicos, não, pô. Mas não foi só Acho essa que que deu se certo. viu. Eu já fiz outras e deu certo. Tipo, outras, eu não sei onde é que eu fiz, mas essa semana eu tava estudando. Não tem um F2 ou 3, ele não é 500 quilos. Aí não vai 85% de pureza, aí vai ficar 425, certo? Que nem que tu falou. Uhum. Aí desses 425, eu tenho que ver a porcentagem do ferro que tem nele. Que vai ser a que vai ter do outro lado, né não? A mesma coisa. O ferro não vai perder sua massa. Eu nunca tinha visto fazer assim, não, tá ligado, Zé? Nunca vi, não. Mas dá certo. E aí, o que é que tu acha? Rapaz, Foi às vezes que eu fiz. Eu sendo você, eu faria desse jeito, assim, porque assim é o correto, pô. Porque assim não tem erro, pô. Você coloca a massa molar na primeira linha, certo? E coloca, vamos supor, se ele não tivesse dado pureza, você tinha botado só o 500 aqui e tinha feito a regra de 3. Só que ele deu a pureza. Aí é só você tirar, pô, 500 quilos, que foi o que ele deu, tá para 100%, 85 tá para quanto? 425, depois faz a regra de 3, pô. Se ele me desse a pureza também, eu saberia fazer. Era 70% de 500. Que eu descobri a porcentagem do ferro no F2 ou 3. Mas aí, por acaso, se não tivesse o ferro aqui, se ele tivesse correlacionado ao CO2? Como assim? Por exemplo, se ele não tivesse relacionado ao ferro, você tivesse com CO2, você faria como? Aí ele perguntar, por exemplo, quanto de carbono. Se ele perguntasse Mas oxigênio, aí fudeu. Mas aí é o que eu estou lhe dizendo. Você está confundindo cálculos químicos com estequiometria. Porque aqui lá em cálculos químicos que ele queria saber porcentagem de oxigênio, essas coisas. Aqui ele não quer saber porcentagem do elemento, não. Ele quer saber a porcentagem do produto aqui, do reagente. Sim, eu sei.
Entendi, entendi. Dessa forma que tu fez, não. Depois eu te mando foto pra tu ver. Pronto, depois tu me manda que a gente olha direitinho. Beleza. Alguém tem alguma dúvida relacionada a essa questão? Não, se ninguém tiver, eu vou para a questão 10 aqui. Tudo ok. Pode passar, Juninho. Tá, passei aqui agora. Questão 10. Em um episódio de uma série dos anos 80 chamada McRae, Profissão Perigo, o protagonista foi trancado em um quarto e conseguiu escapar de seus perseguidores ao fazer uma fumaça branca de NaHCl, misturando vapores de HCl e NH3 presentes em produtos de limpeza. A relação correta entre as velocidades médias e a massa molar das moléculas dos vapores envolvidos neste experimento eu acho que eu já fiz uma questão dessa bem no começo, não hoje, mas no começo das revisões, parecida com essa. E como é que eu vou saber qual é a molécula? Vamos supor, se eu soltar aqui uma molécula de oxigênio e uma molécula de nitrogênio, qual que vai chegar mais rápido? A que vai chegar mais rápido é aquela que eu tiver a menor massa molar. Por exemplo, se eu tiver uma massa molar de 30 e uma de 40, a que vai chegar primeiro vai ser a que eu tiver com a massa molar de 30. Ou seja, essa questão aqui é mais teórica. Qual é a que eu tenho a maior massa molar? Vamos lá. Se eu tenho HCl e o NH3, qual que eu tenho a maior massa molar? O hidrogênio, a massa é 1, mais o 35,5, que é a do cloro, certo? Deixa eu desenhar aqui para vocês. 1 mais 35,5 igual a 36,5. E aqui eu tenho o NH3, né? Que eu tenho 14, que é a massa dele, mais o hidrogênio vale 1. Aqui eu tenho 17. Qual que eu tenho a menor massa molar? O que eu tenho a menor massa molar é o NH3. Ou seja, ele é mais rápido do que em relação ao NH3. Ou em relação ao HCl. Ou seja, a velocidade de NH3 é maior do que a do HCl, certo? NH3 maior do que HCl, por NH3 tem a menor massa molar, e ele quer saber a massa molar qual a menor. Ou seja, NH3 é menor do que HCl em relação à massa. Porém, em velocidade, o NH3 é maior do que a do HCl. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Ei, essa parte da velocidade é relacionada com alguma fórmula para a pessoa lembrar? Porque eu só chutei nessa aí porque eu lembrava que o cara mais magro corre mais que um gordo. Minha relação foi essa. É só em relação à massa mesmo. Por exemplo, é como Moisés, acho que Moisés falou, vai ser mais gordo, ser mais magro. Se eu pegar uma pessoa mais magra e uma pessoa mais gorda, a tendência é que uma pessoa mais magra chegue do outro lado. E é exatamente isso na massa. Quanto menor a massa molar daquela molécula, mais rápido ela vai ser. Aí aqui ele só queria saber isso. Quem era mais rápido que o outro. Você não precisaria colocar em nenhuma fórmula, não. Ah, beleza. Aí as outras dá para levar pela fórmula, né? De temperatura, pressão, essas coisas. Exato. Mas nessa aqui, como era mais uma questão teórica. Quanto menor a massa molar, mais rápido ela seria, a velocidade dela. Beleza. Gente, alguém tem alguma dúvida da questão 6 para cá, ou então de alguma questão da lista? Tá tudo ok? Qualquer coisa que vocês quiserem, pode falar comigo, com o Ramon, no privado, depois que a gente tá aqui para tirar dúvidas de vocês. Tá tudo ok aí? Então, não tendo dúvida... Oi? Tudo certo. Não tendo dúvida, eu vou encerrar aqui. Uma ótima semana.